Será que se eu tomar melatonina eu vou ter mais facilidade de pegar no sono? Melatonina é um bom indutor do sono? Meu nome é Sandra Dória Xavier, sou médica otorrinolaringologista com especialização em medicina do sono. E hoje eu gostaria de falar a respeito da melatonina. Qual que é o papel dela, para que ela presta, para que ela serve dentro do nosso organismo e as contraindicações de tomá-la para indevidamente, né? Então vamos começar falando sobre o que é a melatonina. E não é à toa que eu tô aqui hoje no quarto do meu filho falando, porque ela tem muito a ver com sono, mas ela não é um indutor de sono, ela não é o hormônio do sono. Ela é o hormônio da escuridão. A gente só consegue liberar a melatonina quando está escuro. Então vamos entender como isso funciona. Na verdade, o que informa o nosso cérebro se é dia ou se é noite, é a luz que chega através dos nossos olhos, ela entra pelos nossos olhos, vai para dentro do nosso cérebro, informa lá dentro de que é dia ou de que é noite. Quando não tem luz, é noite. E aí, essa luz entrando dentro dos nossos olhos, chegando num determinado ponto lá no cérebro, faz com que não tenha possibilidade de produção de melatonina. A melatonina ela só consegue iniciar a sua produção quando na ausência de luz, né? E a melatonina, então, ela informa lá dentro, quando ela começa a ser produzida, de que é noite e que é hora de desacelerar. Então, ela é o hormônio da escuridão e não o hormônio do sono, tá certo? Quando a gente toma melatonina de fora e não a que a gente produz, a gente vai levar essa mesma informação para dentro, de que é noite. Então, não faz sentido a gente tomar melatonina e fazer atividades características do acordado, da vigília. Então, ir para uma festa, ou comer, ou assistir televisão, porque isso são atividades que a gente faz quando a gente está acordado e não quando a gente está se preparando para ir dormir. O que eu quero dizer com isso? Então, que a melatonina, quando a gente toma ou quando a gente produz, ela informa que é noite e de que é hora da gente desacelerar. Então, a importância dela no nosso corpo é que ela, ao informar todos os nossos órgãos de que é noite, ela consegue mensurar, e mensurar não é bem a palavra, ela consegue caracterizar o ritmo circadiano do indivíduo, ou seja, qual que é o melhor momento para cada função de cada uma das nossas células. Ou seja, as células, vou dar um exemplo que eu costumo dar para os pacientes, que é as células do estômago, né? Então, quando a gente come uma feijoada e a gente come essa feijoada à meia-noite, sem dúvida, a gente não vai conseguir digeri-la tão bem do que se a gente estivesse comendo essa feijoada ao meio-dia. E isso tem muito a ver com o nosso ritmo circadiano, com o quanto que aquelas células ali do estômago, elas estão preparadas para digerir aquilo que a gente está consumindo. E, na verdade, por tabela, isso tem a ver com a melatonina, porque a melatonina disse para aquelas células ali que era noite e que não era hora de receber alimento. E aí, de repente, chegou um alimento ali e aquilo não vai funcionar direito, né? Então, a melatonina, ela deve ser produzida no nosso corpo sempre mais ou menos no mesmo horário, porque ela vai organizar o ritmo de 24 horas do nosso corpo. Quando que a gente vai precisar tomar exogenamente, ou seja, administrar melatonina pela boca? Quando a gente produz menos melatonina, né? Ou quando a gente não produziu melatonina naquele momento. Então, eu vou dar alguns exemplos. Os pacientes que têm TEA, transtorno do espectro do autismo, já está comprovado que eles têm uma alteração no metabolismo da melatonina, tanto na produção, quanto nos receptores, na metabolização. Então, esses indivíduos parece que vale a pena tomar melatonina. Ah, mas meu filho toma melatonina e nem assim ele consegue dormir. Entendam, a melatonina ela só vai regularizar o ritmo de 24 horas do nosso corpo. Quando que a gente vai precisar tomar exogenamente, ou seja, administrar melatonina pela boca? Quando a gente produz menos melatonina, né? Ou quando a gente não produziu melatonina naquele momento. Então, eu vou dar alguns exemplos. Os pacientes que têm
TEA, transtorno do espectro do autismo, já está comprovado que eles têm uma alteração no metabolismo da melatonina, tanto na produção quanto nos receptores, na metabolização. Então, esses indivíduos parece que vale a pena tomar melatonina. Ah, mas meu filho toma melatonina e nem assim ele consegue dormir. Entendam, a melatonina ela só vai regularizar o ritmo circadiano, ela só vai ajudar a mostrar para o organismo que é noite, ela não vai induzir o sono, ela não é um medicamento sedativo, tá? Então, sim, muitos pacientes com TEA não vão conseguir melhorar 100% do seu sono só com a melatonina, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que a melatonina pode ter indicação nesses indivíduos para regularizar o horário de dormir, tá? Uma outra possibilidade de administração de melatonina, quando a gente faz viagens transcontinentais, em que você chega no lugar e ainda não está na hora de dormir. Ao contrário, você chega no lugar, no horário desse lugar já é hora de dormir, no entanto, o teu organismo ainda está dizendo para você que é dia. Aí é um bom momento de você começar a tomar melatonina no horário de dormir do local que você chegou. Começar a se alimentar com as refeições nos horários adequados no lugar onde você acabou de chegar também. Isso vai ajudar você a regularizar seu ritmo circadiano, né? Então, a melatonina ser tomada só para induzir o sono não faz muito sentido, né? Então, em indivíduos com TEA, em indivíduos que estão em jet lag, que é essa mudança de horário depois de viagens transcontinentais, ou indivíduos que fazem trabalho de turno e que quando chegam à noite, muitas vezes não tem esse ritmo circadiano tão bem orientado, eles podem tomar a melatonina para ajudá-lo a dormir, mas sempre à noite, não de manhã, né? Isso pode fazer algum sentido, mas o que eu mais queria falar aqui para vocês agora é que tomar melatonina você está tomando um hormônio que vai agir em todas as células do seu corpo, não exclusivamente para dormir. Ela vai mostrar para todas as células que é noite, então com isso a função daquela célula pode ficar alterada por conta da administração dessa melatonina. A produção de melatonina normal do nosso organismo é de 0,21 miligramas por dia. Ou seja, 1/5 de 1 miligrama. E eu vejo por aí pacientes tomando muito, muito mais do que 1 miligrama, que já é mais do que a nossa produção fisiológica diária. Então, acho que vale essa mensagem. Primeiro, que melatonina não é um indutor do sono. Segundo, a melatonina não vai fazer ninguém capotar de sono, porque ela não é sedativa, né? E ela sim vai ter um efeito no corpo inteiro. Então, antes de tomar a melatonina, sem prescrição médica, sem entender, achando que é algo natural, tudo bem eu tomar porque é natural e não vou prejudicar tomando, eu pensaria 2 vezes antes de fazer isso e consultaria um especialista em sono